Bem, existe uma coisa chamada potencial de ação na questão elétrica da condução dessas fibras musculares cardíacas. Bem, o que isso acontece? Por quê? Existem uns canais rápidos de sódio que fazem com que haja um fechamento rápido desses canais. Isso faz com que a membrana se repolarize. No caso do coração, existem os canais rápidos de sódio também, mas existem os canais lentos de cálcio. E aí o que acontece? Existe um platô. Deixa eu até desenhar melhor aqui. Deixa eu apagar para vocês. Existe um platô que é justamente, existe esse pequeno platô aqui, e esse platô aqui é devido aos canais lentos de cálcio. Eu havia dito para vocês no outro vídeo que a diferença do músculo estriado esquelético para o músculo estriado cardíaco era o tipo das fibras e os canais, os túbulos T, onde se armazena o cálcio. Bom, imagine aqui uma fibra muscular e ao final aqui nós temos as cisternas terminais. Como acontece a contração do tecido estriado? Nós temos um filamento de miosina e nós temos a actina. E o que acontece? Com o ATP, que é a molécula de energia, existe a liberação de energia para que a cabeça da miosina se acople à actina e ela faça um movimento nesse sentido, causando a contração muscular, tanto no tecido estriado esquelético quanto cardíaco. Daí existe essa junção aqui, que é chamado complexo actomiosínico, e essa junção acontece justamente pela presença do cálcio. Quando o cálcio volta para a cisterna terminal, esse complexo se desfaz e existe o relaxamento muscular. Então, se eu tenho canais de túbulos T que ficam nessa região aqui, alguns livros falam de 7, outros até 10 vezes maior do que os túbulos T dos tecidos estriado esquelético. Então eu tenho muito mais cálcio disponível somado a um canal lento de cálcio que vai fazer com que haja esse platô e essa contração seja mais intensa. Basicamente isso. Então o que acontece? Eu tenho a excitação do tecido estriado cardíaco e existe esse espalhamento, justamente como eu falei no outro vídeo, alguns botões, os círculos, que vão ajudar a dinamizar a distribuição desse impulso para que a fibra bata com mais, digamos, harmonia ou sincronizada. E justamente com esse platô nós temos uma contração cardíaca diferenciada da contração estriada esquelética. Por que é preciso essa contração mais intensa? Para que o coração se contraia, o ventrículo esquerdo principalmente, já que eu tenho aqui uma parede do ventrículo maior do que a do direito, porque aqui vai mandar para o pulmão. Como vai mandar para todo o corpo, eu preciso de uma contração bem mais intensa. Isso tem a ver também com uma coisa aqui que nós temos aqui no coração. Nós temos aqui na entrada do coração um nódo chamado nódo sinoatrial. Sinoatrial. Nódo ou nó sinoatrial. Ele vai espalhar uma condução elétrica ou um estímulo elétrico para todo o átrio. Como a contração mecânica do coração acontece devido a esse estímulo elétrico, ou seja, a contração muscular cardíaca é precedida por um estímulo elétrico,
eu tenho uma contração de uma certa intensidade. Aqui nós temos um segundo nódo, chamado nódo atrioventricular interventricular, que tem as fibras, ou chão de feixe também, de perdão, His-Purkinje. Cada livro vai dizer de uma forma diferente. Alguns chamam de feixe de His e feixe de Purkinje, outros chamam de His-Purkinje. O fato é que ela vai acelerar, intensificar o impulso elétrico, e dessa forma existe uma contração mais forte, e daí a importância desse platô. Isso será explicado em uma aula mais à frente, mas entendam uma coisa. Alguns livros falam que existem os ramos que saem depois que passa do feixe de His-Purkinje, o ramo esquerdo e o ramo direito. Alguns livros falam de um ramo posterior, mas de fato a maioria dos livros fala em fascículos, um fascículo anterior e posterior. Isso faz com que haja uma distribuição maior de um impulso elétrico na fibra do tecido estriado, o miocárdio no ventrículo esquerdo, e dessa forma existe um impulsionamento maior por parte dele para o resto do corpo, obviamente porque precisa irrigar o corpo como um todo, daí essa intensidade aumentada.